quem nos acompanha, todos já sabemos que estamos lendo e analisando o livro O que é o Espiritismo. Esta ciência tríplice, ou esta doutrina tríplice, sendo ciência, filosofia e religião. Cabe-me hoje ver convosco este pequeno excerto do primeiro capítulo ainda, Elementos de Convicção. O que é o Espiritismo? As pessoas, a maior parte de nós, ainda temos um conhecimento superficial do Espiritismo. Estamos a entrar pela porta agora que se nos abre e a tentar iniciar o estudo do Espiritismo. Mas somos inclinados a formular certas questões cuja solução nós podemos encontrar se estudarmos mais aprofundadamente. Muitas vezes falta-nos o tempo e a vontade, como aqui nos diz o nosso codificador, Allan Kardec. Mas uma vez que vamos compreendendo que o Espiritismo nos diz respeito para percebermos o que é, de facto, devemos entregar-nos ao seu estudo. Porque, de certo, vale a pena percebermos melhor quem somos, as leis que nos regem, o que andamos fazendo, de onde, por aqui, por esta terra, onde ainda a vida é difícil, percebermos de onde vimos, para onde regressaremos. Então, Allan Kardec, neste livro, O que é o Espiritismo, vai nos apresentar resumidamente a doutrina. E ele diz que será uma primeira iniciação para quem ler o livro, e para ele é tempo ganho, porque em vez de estar repetidamente a dar as informações que lhe pedem, ele recomendará a leitura do que é o Espiritismo. Nós, claro, gostamos muito de perguntar, mas podemos obter muitas respostas lendo. Então, sob a forma de diálogos, que é uma forma didática muito mais ativa, o primeiro capítulo vai dar respostas às observações que podem ser feitas no que diz respeito à doutrina, mas também vai refutar os principais argumentos dos contraditores. Portanto, neste primeiro capítulo, que é este que estamos a ler, Allan Kardec vai responder a um crítico, a um cético e, mais tarde, a um padre, responder a todas as questões que podem ser formuladas. Com certeza, algumas lhe foram formuladas e outras ele pensa quais foram, e ele vai responder minuciosamente a todas as questões. No segundo capítulo, vai abordar sumariamente a parte prática, a ciência prática e experimental, no fundo, o que caracteriza o Espiritismo, a ciência que é o Espiritismo, fazendo o resumo do Livro dos Médiuns. E nós sabemos que as objeções nascem quase sempre de ideias falsas que nós fazemos. Não podemos, de facto, formular ideias ou críticas sem conhecermos a fundo os assuntos. No terceiro capítulo, o resumo do Livro dos Espíritos. Este livro, também chamado Livro Luz, que responde a todos os problemas de natureza psicológica, moral e filosófica que nós possamos colocar a nós próprios. Então, nós percebemos que o Espiritismo é a chave para entendermos tantas coisas que nos preocupam. E Allan Kardec continua dizendo que o Espiritismo, e este resumo neste livro, O que é o Espiritismo, e os ensinamentos que contém, são tão úteis aos principiantes, àqueles que chegam agora à doutrina,
dos espíritos quanto aos adeptos, pois fornecem meios com que poderão responder e saber responder também às objeções que possam ser feitas, porque não podemos esquecer que, chegando a nós algo, aprendendo nós algo, somos responsáveis por também dar do que temos, dar do que sabemos. Sabemos que é esse o nosso papel, é o papel da partilha, da solidariedade. Esse foi assim que fomos aprendendo tudo o que sabemos na vida, através daquilo que vemos, ouvimos, observamos, experienciamos. Então, tornamo-nos responsáveis também por partilhar aquilo que sabemos. Então, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E como ciência prática, ele consiste nestas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, entre nós, espíritos encarnados, e os espíritos na dimensão espiritual. O Espiritismo não responde a todas estas questões, a parte prática. Como filosofia, ele compreende as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Porque compreendermos que somos um espírito imortal, que a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual, que aqui estamos numa passagem breve e que aqui viremos tantas vezes quantas as necessárias até atingirmos a perfeição, traz implicações para o nosso viver, para a nossa vida, para a forma como encararemos com certeza a nós próprios, aos outros e à permanência que todos temos agora na Terra, não é verdade? Então, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Uma vez que todos, encarnados e desencarnados, fazemos parte daquilo que é a realidade, embora a maior parte de nós ainda não consiga ver ou perceber tudo o que é real. Sabemos que estamos numa sala cheia de ar e não o vemos, não é verdade? No entanto, depende da nossa vida desta matéria subtil que nos garante a respiração em cada instante. Então, nem tudo ainda vemos, mas um dia, por certo, veremos. E vamos então perceber este pequeno trecho, analisar este pequeno trecho, elementos de convicção. Pergunta o visitante, ou aqui neste caso o cético: convenho, ilustre amigo, que do ponto de vista filosófico a doutrina espírita é perfeitamente racional. Mas fica sempre de pé a questão das manifestações, que não pode ser resolvida senão por factos. Ora, é a realidade destes que muita gente contesta, e não deveis achar extraordinário o desejo que vos manifestam de testemunhá-los. Então, há aqui a noção da estrutura racional e lógica da doutrina, mas a questão das manifestações e da realidade das manifestações. Fomos vendo que o cético gostaria de estar presente em algumas manifestações, de assistir, para se convencer, para perceber da veracidade das manifestações. Em todos os momentos da nossa vida, há manifestações que nós ainda não sabemos ler e interpretar. Mas vamos ver o que Kardec responde. Acho muito natural, claro que é natural. Todavia, como eu procuro que eles sejam aproveitados, as manifestações, explico em que condições convém que cada um se coloque para melhor observá-los. E, sobretudo, compreendê-los.
Ora, quem não aceita essas condições mostra não ter sério desejo de esclarecer-se, e com tal pessoa é inútil perdermos tempo. Então, Kardec, muito lucidamente, quem quer verdadeiramente saber, aprender, compreender, dedica-se, disponibiliza-se, abraça a questão. Convireis também que seria singular que tão racional filosofia tivesse saído de factos ilusórios e convertidos. Como era possível criar uma filosofia estruturada e racional, baseada na observação dos factos, se eles próprios, esses factos, fossem ilusórios? Não era. Portanto, muitas vezes não percebemos a fundo as próprias questões que colocamos. Em boa lógica, a realidade do efeito implica a da causa que o produz. Se um é verdadeiro, a outra não pode ser falsa, porque onde não há árvores não se pode colher frutos. Nem todos, é certo, testemunharam os factos, porque não se colocaram nas condições precisas para observá-los, não tiveram a paciência e a perseverança exigidas. Então, naturalmente que, quando se trata de factos que envolvem os nossos irmãos espirituais, os nossos irmãos em espírito, nós devemos pensar, estamos nós à disponibilidade de toda a gente a qualquer hora? Ou temos nós poder sobre a nossa vontade? Estamos sempre disponíveis para tudo o que os outros querem? Não. Então, a espiritualidade manifesta-se segundo a sua vontade e segundo a autorização também, portanto, que lhe é dada para o fazer. Não estão à disposição e ao belo prazer de quem quer observar ou estar perante estes factos que, na altura, até era muito fácil perceber, uma vez que os fenómenos das mesas girantes e todos os fenómenos, tantos fenómenos, eram passíveis de serem vistos nos salões. Mas reparem nesta frase lúcida de Kardec: onde não há árvores não se pode colher frutos. Onde não houvesse factos, não se poderia estruturar a doutrina que está estruturada. Uma vez que todos os factos resultaram em ensinamentos de alto valor moral, científico, psicológico, material inclusive, que não se poderiam obter de ânimo leve. Mas isso também se dá conta com as outras ciências. O que uns não fazem é feito por outros. Nós queremos tudo, quereríamos ter tudo logo feito, mas nada nos isenta do trabalho para ser conseguido. Se queremos saber, temos que trabalhar. Se queremos aprender o que quer que seja, temos que nos esforçar. Temos que perseverar. Temos que criar as condições que são necessárias para atingir os fins que nós almejamos. Todos os dias, continua Kardec, aceitamos o resultado dos cálculos astronómicos sem que nós mesmos os façamos. E é verdade. Tantas coisas que acreditamos serem possíveis e são, existirem e existem sem que alguma vez as tenhamos visto. E tão renitentes, tão céticos, tão críticos, tão descrentes somos destas coisas que, na altura, Kardec nos apresentou, os ensinamentos dos espíritos. E ainda hoje, tão céticos somos à verdade em frente do nosso olhar. Seja como for, continua Kardec dizendo ao cético, se achais a filosofia boa, podeis aceitá-la como aceitarias outra qualquer, conservando vossa opinião sobre as vias e meios que a ela conduziram, ou, ao menos, não admitindo, senão a título de hipótese, até mais ampla constatação. Porque
nós, em qualquer momento, podemos não saber de um assunto e decidir estudá-lo e, no futuro, perceber do seu interesse e adotá-lo para a nossa vida. Os elementos de convicção não são os mesmos para todos. O que convence a uns não produz impressão alguma em outros. Assim sendo, é preciso um pouco de tudo. É, porém, um engano crer-se que as experiências físicas sejam o único meio de convencer. Notei que em algumas pessoas os mais importantes fenómenos não produziram a menor impressão, ao passo que uma simples resposta escrita venceu todas as dúvidas. E nós sabemos tão bem isto. Não nos deixamos todos impressionar pelas mesmas coisas. Nem tudo o que toca uns vai tocar os outros. Portanto, nem todos nos deixamos sugestionar pelas manifestações físicas e nem todos nos deixamos envolver, por exemplo, por uma palavra mais sensível, um conselho mais amoroso. Portanto, há tantas formas de sermos tocados, não é verdade? Então, os elementos de convicção para todos nós são diferentes e podem vir por vias diferentes. A uns pode tocar, por exemplo, uma sessão de pintura mediúnica, foi o meu caso. Passou-se algo na minha vida e na minha mente que não mais esquecerei. De facto, foi o primeiro contacto com a doutrina espírita. A outros, bastará uma leitura do Evangelho comentada para tocar profundamente, para mudar a vida. A outros, quem sabe, a narração de uma história que aconteceu. Portanto, todos nós somos tocados, convencidos, impressionados de forma diferente. Os elementos de convicção não são os mesmos para todos. Quando se vê um facto que não se compreende, quanto mais extraordinário ele é, mais suspeitas desperta e mais o pensamento se esforça para lhe dar uma causa vulgar. Muitas vezes ainda não estamos preparados para aceder à compreensão das coisas. Se ele, porém, for compreendido, é logo admitido por ter uma razão de ser, desaparecendo o maravilhoso e o sobrenatural, que é como muitos de nós, antes de aqui chegarmos, e às vezes ainda, andando por aqui, entendemos o Espiritismo como algo de maravilhoso e sobrenatural. É natural, faz parte da nossa vida. E quando o compreendermos, a nossa razão o admite e o nosso coração o recebe. Certamente, as explicações que vos acabo de dar nesta conversa longe estão de ser completas, mas sumárias como são, estou persuadido de que vos levarão a refletir. E se as circunstâncias vos fizerem testemunhar alguns factos de manifestação, vê-los-eis com menor prevenção, porque possuireis uma base onde firmar o vosso raciocínio. E isto que Allan Kardec dizia ao cético, diz-nos hoje a nós. Hoje é o nosso dia de ouvir estas palavras de Kardec. Estas explicações são sumárias, mas nos abrem o campo para a reflexão. Há duas coisas no Espiritismo: a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica. Ora, eu sou todos os dias visitado por pessoas que ainda nada viram e creem tão firmemente como eu, pelo só estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas, o fenómeno das manifestações é acessório. E é verdade. Porque ainda que não houvesse manifestações, a doutrina é algo que muda as nossas vidas. O fundo é a doutrina, a ciência. Eles a veem tão grande, tão racional, que nela encontram tudo quanto pode satisfazer às suas aspirações interiores, à parte o facto das manifestações, do que concluem que, supondo que não existissem as manifestações, a doutrina não deixaria de ser sempre
a que melhor resolve uma multidão de problemas reputados insolúveis. Quantos me disseram que essas ideias estavam em germe no seu cérebro, conquanto em estado de confusão? O Espiritismo veio coordená-las, dar-lhes corpo, e foi para eles como um raio de luz. É o que explica o número de adeptos que a simples leitura do Livro dos Espíritos produziu. Acreditais que esse número seria o que é hoje se nunca tivéssemos passado das mesas giratórias e falantes? Os fenómenos repetitivos nos cansam. Tem que ficar algo que perdure. E o que perdura é a nossa razão, a racionalidade das coisas, a sua lógica, que não mais esquecemos. E então, diz ainda o cético, o Senhor tinha razão de dizer que das mesas giratórias e falantes saiu uma doutrina filosófica. E longe estava eu de suspeitar as consequências que surgiram de um facto encarado como simples objeto de curiosidade. Agora vejo quanto é vasto o campo aberto pelo vosso sistema. Kardec responde desta forma: nisso vos contesto, caro Senhor. Dais-me subida honra, atribuindo-me esse sistema, quando ele não me pertence. Ele foi totalmente deduzido do ensino dos Espíritos. Eu vi, observei, coordenei e procuro fazer compreender aos outros aquilo que compreendo. Esta é a parte que me cabe. E vemos aqui, desta forma sublime, Kardec respondendo que este sistema, este trabalho, estes ensinamentos são obra dos Espíritos. Ele viu, observou, coordenou e deixou-nos este legado de conhecimento que ele compreendeu para que nós o possamos compreender também. Há entre o Espiritismo e outros sistemas filosóficos esta diferença capital, que estes são todos obra de homens mais ou menos esclarecidos, ao passo que naquele que me atribuís, eu não tenho mérito da invenção de um só princípio. São nossos irmãos, do lado de lá, querendo ajudar-nos a compreender. Diz-se a filosofia de Platão, de Descartes, de Leibniz, nunca se poderá dizer a doutrina de Allan Kardec. E isto, felizmente, pois que valor pode ter um nome em assunto de tamanha gravidade? O Espiritismo tem auxiliares de maior preponderância, ao lado dos quais somos simples átomos. E todas estas questões nos remetem para esta figura, para este espírito que, vivendo naquela época, estudou, observou e meticulosamente codificou a doutrina, os ensinamentos dos Espíritos, legando-nos a possibilidade de aprender, compreender melhor quem somos, estes espíritos em viagem do átomo ao arcanjo, porque todos seremos um dia espíritos mais esclarecidos, mais amorosos. Todos seremos luz, porque somos filhos de Deus, a luz maior. Todos seremos só amor, porque somos filhos de Deus, que é o amor maior, o amor infinito. E nós sabemos que estamos sob o olhar atento, amoroso e misericordioso de Jesus. Então, terminando, dos primórdios da vida, seu amor nos conduz na difícil subida
para o caminho da luz. Doce voz nos chamando, meigo olhar nos sorrindo, o ensino espalhando, ao espírito dirigindo. Pelo rumo da verdade, na rota do entendimento, cada um, em sua idade, libertará seu pensamento. Florirá em consciência, corpo e alma serão amor, sentindo a magnificência de Deus, nosso Pai, Criador. É esse o papel do Espiritismo que nos foi enviado por Jesus. Mais uma bênção que Deus faz chegar a nós, aos seus filhos, para que possamos subir mais um degrau na nossa compreensão. Mais um degrau na nossa escalada para sermos amor. Que Jesus nos ajude, como vem ajudando dos primórdios da vida, e que os bons espíritos aqui presentes possam, em seu nome, derramar sobre nós as suas bênçãos.